Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá. Eu quero apresentar mais um livro. Nós estaremos fazendo um vídeo, de alguma maneira, estimulando aos irmãos a comprarem este livro. Este livro é ótimo. É do acadêmico Craig Kenner, né? O título é O Espírito na Igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons. Muito bem, mais uma vez para os irmãos olharem. Vamos dar uma lida aqui. Vamos começar aqui pelas orelhas, eu gosto sempre de começar, a gente vê o que o livro fala, o que o livro trata. Diz assim: a exegese perspicaz, equilibrada e incrivelmente rica de Craig oferece nesse livro, oferece nesse livro, amplia as categorias do batismo no Espírito, da continuação dos carismatas e das atuais manifestações do Espírito de forma pacificadora, unificadora e edificante, lidando satisfatoriamente, deixa eu aqui botar melhor, com boa parte do debate recente. O academicismo disciplinado e a preocupação pastoral mesclam-se aqui de forma muito frutífera, com argumentos com real importância para a vida da igreja hoje e amanhã. J. Parker, professor de teologia do Regis College, Vancouver, e autor de Caminhando no Poder do Espírito, o Deus que nos guia e guarda, e Força na Fraqueza. Todos editados ou escritos ou produzidos pela editora Vida Nova. Esse livro também é da editora Vida Nova, se os irmãos que se interessarem, por favor, possam adquirir. Nós temos mais ou menos 240 páginas, tá bom? Ele é um livro bom de ler, bem organizado, tá bom? Então os irmãos vão estar de parabéns se adquirirem este livro aqui, tá bom? Eu dou maior força. É um dos livros, queridos, que me ajudou como pentecostal e durante os 10, 15 anos da minha conversão, nós não tínhamos livros que academicamente pudessem nos ajudar, né? Nós tínhamos livros mais na área devocional, nós tínhamos livros mais na área temática, mais de pesquisa e exegese profunda tínhamos pouco. E esse foi um dos livros que me ajudou muito a compreender o movimento pentecostal. Além deles, também esse do Dr. Martin Lloyd Jones. E aí você vê agora aqui uma obra clássica, ó, Craig Kenner, tá bom? Então, também tem um aqui, eu estava agora olhando, muito bem, tá aqui. Esse daqui, querido, também me ajudou bastante, viu? A ler o livro de Atos dos Apóstolos, não como um gênero apenas histórico, mas também doutrinário, tá bom? Doutrinário. Então vamos lá? Muito bem. Nós já lemos já uma parte da parte da orelha. Eu quero ler aqui o currículo dele. Craig Kenner é professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Asbury, mestre pelo Seminário Teológico das Assembleias de Deus em Springfield, Missouri. Obteve seu doutorado em Novo Testamento na Universidade de Duke. É autor de 20 livros, entre os quais comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, a mente do Espírito, a visão de Paulo sobre a mente transformada, o Espírito nos Evangelhos e em Atos, pureza e poder divino, e a hermenêutica do Espírito, lendo as Escrituras à luz do Pentecoste, publicados pela editora Vida Nova. Deixa eu mostrar a vocês aqui eles. Também aqui a mente do Espírito, a hermenêutica do Espírito, né? E o Espírito nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Viu, meus queridos? Nós estamos bem equiparados. Vamos lá? Eu quero ler mais uma parte atrás deste livro que trata assim. Em O Espírito na Igreja, o Craig Kenner analisa de forma incisiva as várias interpretações evangelísticas conservadoras sobre o papel do Espírito Santo na Igreja. É seu desejo que os cristãos lutem por consenso, ou ao menos por unidade, na obra de Deus, ainda que divirjam
em questões secundárias. Fazendo uso de uma abordagem narrativa com um grande número de histórias, Kenner entra em diálogo construtivo com pentecostais, moderados e sensacionistas, sempre tentando aprender com cada perspectiva. O autor busca construir pontes sobre o abismo existente entre sensacionistas e pentecostais carismáticos, instando todos os cristãos a buscar a capacitação do Espírito Santo. Sua abordagem pacificadora em meio a essa controvérsia tem sido endosada por carismáticos e não carismáticos. Esta obra, com certeza, proporcionará um excelente diálogo sobre um tema que causou divisões desnecessárias dentro da igreja. Será também mais um recurso valioso para a disciplina de pneumatologia, tanto na faculdade quanto no seminário. Também será útil a leitores leigos interessados em uma abordagem equilibrada sobre os dons espirituais. Amém, meus queridos? O que os irmãos estão achando? Dá para comprar? Eu recomendo, tá bom? Então eu creio que nós poderíamos até ler uma parte introdutória. Eu queria ler o primeiro capítulo, tá bom? Nós poderíamos ler o primeiro capítulo. Vamos ler a última parte da introdução, que é a necessidade. A divergência entre cristãos quanto a alguns aspectos da obra do Espírito Santo, mas todos nós podemos concordar quanto à maioria das questões mais fundamentais. Os primeiros cristãos viviam na dependência do Espírito de Deus do começo ao fim, e devemos fazer o mesmo. Cada avivamento ocorrido ao longo da história resultou de um novo derramamento do Espírito de Deus, geralmente acompanhado de experiências ou envolvimento ativo em prol de causas que ameaçavam o status quo das instituições religiosas de sua época, geralmente acompanhado de experiências ou envolvimento ativo em prol de causas. No entanto, a força da carne, ou o intelecto humano arrogante que procurava controlar o poder de Deus, reduzindo a termos que conseguimos explicar, só pode ter a pretensão de bastar para a obra de Deus quando o reino de Satanás parece inativo. E esse não é o caso em nosso tempo. Aqueles de nós envolvidos nas linhas de frente do evangelismo, em suas mais diversas formas, sabem que resta pouco tempo para o nosso mundo. Precisamos encarecidamente de um avivamento. Teremos a coragem de sujeitar nossa vida ao doador do Espírito, independentemente do preço que o Espírito talvez nos chame a pagar a fim de alcançarmos nossos contemporâneos para Cristo? O destino de nossa geração depende da resposta a essa pergunta. É uma necessidade, queridos. Então, eu quero agradecer a todos. Deixe o seu like, tá bom? Compartilhe, comente e dá um like. E também se inscreva, tá bom? É muito importante.